Boa noite, meninas. Hoje vamos meditar em Isaías 8. Antes de começar, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Adquirir sabedoria, Pai, através do Teu querer e da Tua vontade, Senhor. Repreende, meu Deus, todo mal, toda ação maligna que queira atrapalhar essa meditação. Está repreendido em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada uma de nossas irmãs e de todo aquele que receber essa mensagem, Senhor. Que não seja a minha boca, o meu entendimento, que esteja falando nesse momento, mas que seja o teu Espírito. Me usa, Senhor, conforme o seu bem-querer. Nos reveste toda a armadura da fé. Nos abençoa, nos fortalece para que possamos terminar a nossa caminhada e, enfim, te encontrarmos. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória. Amém. Graças a Deus. Amém. Isis, antes de você começar, eu creio que todas observaram, mas Isis, logo no começo da oração dela, ela pediu para que Deus nos desse entendimento a respeito da palavra sabedoria. O que me remete a Isaías 6, aquele momento onde Deus fala que Isaías vai pregar algumas pessoas, ele vai pregar para várias pessoas, mas aquelas pessoas vão ouvir e não vão ouvir. Elas vão ver e não vão ver. Noutras palavras, se aquelas pessoas não tiverem realmente disposição de entender a palavra que vai estar sendo ministrada, Deus não vai se preocupar em revelar aquilo que está escondido nessa palavra. Por que eu estou falando isso logo de começo? Para que vocês estejam realmente muito alertas com tudo aquilo que vai ser dito. Porque se vocês não tiverem esse desejo de realmente entender o que está sendo dito, o que a palavra está querendo nos falar, Deus não vai revelar nada para você e você vai sair daqui hoje sem nenhum acréscimo na sua vida. Então, presta atenção, tá tarde, o pessoal está com sono, veio dos núcleos, né? Todo mundo aí teve um dia de trabalho, ninguém folgou, mas nesse momento se mantém alerta, pessoal, tá? Então, o Espírito Santo me cobrou chamar essa atenção. Pode seguir aí, Isis, fica à vontade. Glória a Deus. A gente sente o cuidado de Deus até nisso. E lembrando que o grupo é sacrifício. Vamos lá. O capítulo 8, ele é muito uma continuação da profecia que está sendo dita para Amós. E a gente vê isso em, no livro mesmo de Isaías 7, 7:7. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Ele tá continuando essa profecia que ele está dizendo. No verso 3 diz: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Jazube saia ao encontro de Acais. Perdão, não é Amós, não. É Acais. Ele está dizendo para Acais, né? Isso mesmo, Acais. Dizendo para Acais, falando a profecia para Acais. A fim, a fim do canal do tanque superior no caminho do campo do lavadeiro. Deixar esse alerta de que é uma continuação. Tanto que ele começa assim: disse-me também o Senhor. Ele já tinha dito, Deus já tinha dito outras coisas. Toma um grande rolo, assim é a minha versão, estou vendo na versão que o bispo comentou, tá, gente? Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Eu li muita coisa, mas eu vou me ater muito ao que Deus falou comigo.
me remeteu esse grande rolo à própria Bíblia, o que contesta o argumento de muitos ateus que dizem que a Bíblia é um livro escrito por homens. A gente sempre ouve isso, né? Mas inspirados por Deus. A gente vê aqui Deus mandando o profeta escrever no grande rolo. Então a gente vê a preocupação de Deus em deixar a Bíblia para a gente. Ele poderia simplesmente deixar na tradição oral, mas ele teve o cuidado de deixar a Bíblia. E hoje, quantos séculos atrás está se passando isso aqui? E hoje a gente está meditando justamente na Bíblia, nesses que eram esses rolos, esses escritos, e hoje foi compilado há um tempo atrás, né? Foi compilado na Bíblia e dividido em capítulos e subdividido em versículos para facilitar o estudo e o entendimento. E escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao escrevendo com caneta de homem, dois pontos. Aí ele vai dizer o que está escrevendo. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Apressando-se ao despojo. Eu também li muita coisa, mas essa palavra que Deus diz, que na verdade traduzindo, que na tradução normal, o que é dito em hebraico, né, a gente sabe, é Maé Sal Asbas, que traduzindo, em algumas versões tem umas traduções diferentes, mas a ideia é sempre a mesma. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Apresurou-se a presa, perdão. E o que eu entendi que, e trazendo, como diz na Nascida maravilhosamente, trazendo para a nossa vida, para os dias de hoje, eu entendo que apressando-se ao despojo na Bíblia são aqueles, as conquistas de guerra, né? Aquela tribo, aquela civilização foi conquistada e tudo que era de riqueza é disposto de guerra e fica para o ganhador da guerra. Apressando-se, né? Estava com pressa de toda aquela riqueza, de tudo o que ele tinha conquistado, ele virou uma presa fácil. E meditando nessa palavra, se alguém discordar, por favor, contribua, é importante, mas isso é o meu entendimento através do Espírito Santo. E trazendo também para os dias de hoje, às vezes a gente tem tanta pressa, tem gente que se converte e quer ver a vida mudar assim em um piscar de olhos. Tem pessoas que estão muito ali tem um nome, no evangelho da prosperidade. E a gente entende que ser prosperidade é algo muito maior do que ter dinheiro. A prosperidade é algo muito maior. É você ter a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser muito rico e não ter um casamento abençoado, não ter filhos que te dão orgulho. Isso é só ter dinheiro. Mas ter prosperidade é você ter tudo em equilíbrio. Ou ter muito dinheiro também, mas ter as outras áreas da sua vida em equilíbrio. E estar bem com Deus. Isso para a gente, o que é prosperidade. E algumas pessoas chegam na igreja achando que vão enriquecer, né? Querendo que a sua vida mude muito rápido. E a gente tem que entender o tempo de Deus. Às vezes a pessoa precisa ser trabalhado. Eu lembro uma anedota que diziam que tem pessoas que não podem ser ricos, tem pessoas que estão na igreja que não podem ser ricos, porque senão perderiam sua salvação. E essa palavra me remeteu muito a isso. A pessoa se apressa tanto às riquezas, pelo menos a gente tem uma vida tão corrida em busca das nossas necessidades. E não é pecado, não, é muito bom, mas a gente deve buscar Deus em primeiro lugar. Eu hoje, o inimigo é muito ousado. E eu sempre gosto de trazer isso para a minha vida. Eu hoje tive um dia um pouquinho atribulado, né? Tinha um TCC para terminar,
tinha umas 3 peças para entregar no estágio e a meditação. Mas eu achei que era amanhã, eu achei que era quarta. Mas como amanhã, não sei, eu não muito azar. Mas sim, aí, como amanhã eu tenho estágio, vou estar em Salvador, vou chegar umas 8 horas, eu disse, talvez não dê tempo. E decidi meditar. Terminei o TCC, enviei para a professora e fui meditar, larguei tudo. Não sei que horas eu vou dormir, mas eu vou entregar tudo. Mas larguei tudo e fui meditar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu posso realmente descansar e não ter essa pressa e essa preocupação nas coisas do mundo e achar que Deus pode esperar. Esse é o pior erro da vida. Fecha aspas. Quer falar alguma coisa, ali? Eu sinto que você quer falar alguma coisa. Não, quero, mas eu vou esperar você evoluir mais um pouquinho, eu acrescento já. E nessa ganância, nessa ânsia de conquistar os bens materiais, o mundo, você acaba perdendo, se perdendo, perdendo a sua alma. E me remeteu a outra coisa também. Às vezes, o inimigo faz isso mesmo, te dá muitas oportunidades, e aí você começa a ganhar dinheiro e começa a querer mais. A gente vê muito isso com os caras das rifas. Minha mãe sempre reclama quando eu faço rifa. Rifa beneficente, né, pro meu filho. Os rifeiros estão morrendo porque começa a ganhar dinheiro e acaba realmente se perdendo e vira uma presa fácil. Para mim, o que ficou é de acabar se distraindo com as coisas do mundo e virando uma presa fácil para o inimigo. A sua alma, você acaba virando realmente uma presa e se perdendo e perdendo a sua salvação. Fala, Lia, fica agoniada, quero saber o que você quer falar. Então, bora. Verso 2. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filhos de Jeberequias. Isso me remeteu à lei de Moisés, que diz, lei de Moisés, é, qual é a lei de Moisés, né? Eu quero que alguém abra aí. Em Deuteronômio 19:15. Dona Lúcia? Dona Lúcia vai abrir. Achou, Dona Lúcia? Ê, dona Meire, Isis pegou a senhora na curva. Aí, ó, não sabe onde está Abra Deuteronômio aí, onde? ó. Pegou na curva. Está entre Gênesis e Apocalipse. Achou, dona Meire? Achou aí, ó. Dona Meire achou. Segue, Isis. Pode abrir e ler, Dona Lúcia. Quero participação. Abra o áudio. Abra o áudio aí, dona Lúcia. Pronto, tá Oi, aberto. Oi, pode falar. 19, é que Leia aí. versículo? 15, 15. 19 e 15? 15. 19, 15. 19, 15. Estou nele.
Uma Uma só só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, cometeu pela boca de duas testemunhas ou pelas boca de três testemunhas, ou estabelecerá o fato. Na lei de Moisés quer dizer que não basta uma pessoa dizer, ó, foi Dona Meire que fez. Precisa de duas testemunhas ou mais. Uhum. E aí eu vejo que Deus está seguindo seus próprios princípios. Apesar de ser ele o autor da lei, ele tem o cuidado de seguir. Porque esse povo entende. Esse povo está sob o jugo da lei. E aí, por isso, a gente percebe o cuidado dele chamar essas duas testemunhas, já que o povo está cometendo um pecado. Deus está ali acusando, vendo o que o povo fez. E ele teve esse cuidado das duas testemunhas. E está estabelecido o fato. É verdade. Vamos prosseguir. Ah, verso 3. Isaías 8. Uma pausa aqui rapidinho. Ou melhor, vai, evolua o 3, aí depois. Agoniada. Não, depois do 3 aí eu comento. Vá, vá, vá. E ele chamou as duas testemunhas, pegou o livro, escreveu. Aí ele foi ter com a profetisa, que é a esposa dele. E ela concebeu o seu filho. Ele concebeu, né? Provavelmente tiveram relações. E ela chegou a ter o filho, deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Saal Asbaz, que foi aquela palavra que ele tinha dito e mandou ele escrever no pergaminho e chamou duas testemunhas. Então a gente vê que o Isaías realmente é um profeta e que as coisas que ele diz se acontecem, né? Então, de fato, de verdade, ele é um profeta de Deus. Fala ali. Então, vamos começar a aprender a falar hebraico, pessoal, entendeu? Você tem que estar dominando o hebraico, tem que estar na ponta da língua, entendeu? Maer Shalal, Shalal, olha que bonito. Shalal, Hashbaz. Maer Shalal, Hashbaz. Estou me sentindo, mas enfim, não era sobre isso que eu queria falar. O que eu queria dizer era o seguinte: dentro desse princípio que Isa está falando, das testemunhas, a gente vai perceber que, de fato, não é só o próprio Isaías a testemunha. A gente vai ter o rolo que ele escreveu como testemunha. Por que tinha que ser escrito por mãos humanas? Justamente para que ficasse registrado. Quando aquilo viesse a acontecer, eu recebi essa revelação, deixei registrado. Segundo, as testemunhas realmente humanas, físicas, né? Que a gente vai ter aí o nome bonito do menino aqui, Zacarias e Urias, né? E além disso, vai ter uma terceira testemunha, o filho de Isaías, né? O Maer Shalal Hashbaz. Então, o próprio Deus, ele está providenciando as testemunhas para que ninguém diga que não foi avisado. O que eu percebo é essa preocupação de Deus de tirar de si o sangue, né, dos outros de sua cabeça. Dá para entender? Quando a gente vai lá e fala, esse sangue não vai ser cobrado da minha cabeça, né? Estou livre, bati o alerta, toquei a trombeta para aquela pessoa. Então, o que Deus está fazendo aqui é a mesma coisa. Esse sangue não vai ser cobrado da minha cabeça, não vai ser cobrado das minhas mãos, porque eu fiz de tudo para que isso viesse a ser conhecido. Acais ele estava recebendo uma previsão do que aconteceria, onde ele seria preservado, mas a gente vai ver ao longo da profecia que não iria ser preservado para sempre, mas pelo menos nesse momento,
o ataque da Síria, o ataque de Israel, o ataque da aliança sírio-israelense não ia dar certo contra Judá e Jerusalém. Mas a gente vai ver mais para frente que Deus vai dizer: bom, mas de qualquer forma, você também vai sofrer consequências. Não é só eu estou te protegendo nesse momento, mas mais para frente você vai sofrer também as consequências de seus atos. Então, essa questão eu achei bem interessante de Deus mesmo providenciar para si meios para que ninguém o achasse como culpado e ninguém se achasse desavisado. É isso que eu queria falar. Ótima contribuição, Bia. Verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei Assíria, do rei da Síria. E ele ainda está determinando o tempo para que as pessoas possam aí é, ter um tempo para se arrepender ou fazer alguma coisa. Ele tem todo esse cuidado, a gente vê esse cuidado de Deus usando aí o profeta. Verso 4, diante do 5. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, verso 6, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé. Essa é uma das partes mais lindas. A todo momento, o livro de Isaías vai falar de Jesus. Mas só que entende, por isso que a gente consegue entender, porque o Espírito Santo nos conduziu aos outros livros até chegar nesse. Porque com o conhecimento dos outros livros, a gente consegue entender que, porquanto esse povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho Remalias. Quem diz, eu sou a fonte de águas vivas, e que o meu jugo é leve. Aprendei de mim que sou manso. Eu tenho aqui escrito, peraí. E sou manso e bom de coração. Vamos lá. Fonte. Deita no coração, Mateus. Abre, por favor, Mateus 21, 42. Quem? Zila tá acordada? Dona Zila? Dona Zila não dorme, não. Dona Zila fica ligada direto. Eu estou lá em Barbacena, minha. Já Não, dormiu? Barbacena. Nem acredito. Dona Zila não é assim. Mateus, o quê? Mateus 21. Abra aí, Dona Zila, Mateus 21. O que é que eu tenho com isso? Pelo amor de Deus, tá? Vai abrindo. Eu já estou em Mateus 21. Muito forte. Arrasou. Mateus 21, verso 42. Amém, que bonitinho. Para Para ler. 21 do 42 ao 44. Esse cara está querendo saber no intervalo. condição, minha filha, isso não existe. 21, 42, não tem? Não existe, é Isso ela que está fora viajando. de condição. Vocês, olha, não venha não, pelo amor de Deus. Passa direto aí. Pode ler, Dona Zila. É só ler, fique em paz. Fala de novo aí qual é o versículo. Mateus 21. Do 42 ao 44. E quem disse que eu enxergo, minha filha? Seu óculos. Peraí, eu vou ter que trocar a Bíblia, viu? Que não está com o mesmo para eu poder entender. Porque essa do Bispo Macedo ela é muito pequena e meu óculos está vencido. Eu leio para vocês. 42 a 44. Dizendo, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-me, de Davi. Diz-lhes ele,
Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Eu escrevi esse daqui, mas nem era esse. É que esse cuidado que a gente está vendo por parte de Deus é porque esqueci o nome dele. Lembra ele? Amós? É Amós? Acais. Acais. Eu sempre com uma coisa. Acais, ele é da linhagem de Jesus. E esse também cuidado com Israel, porque de lá vinha a linhagem de Jesus. E há uma promessa sobre a casa de Davi. E Deus não quebra promessas. A promessa dele é eterna. Se ele prometeu, é fiel para cumprir. Aí, vamos lá. Ah, Paulo fala a Romanos 9:33. Adriana, Deixa eu baixar. 14, eu estou no verso 14. Acho que eu estou perdida. Ah, Manos o quê? perdão. Exclui. Águas de Siloé. Eu sou a água da vida. João 4. João 4:13. Eu já estou lá na frente. Adriana, Ju- hum, 4, João 4:13. do 13 ao 15. 4, do 13 ao 15. Bora lá. Do 13 ao 15. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora, Acabou? João. Chegou 14? Agora, Sim, João 15. 7:37. 7:37. 7. 37. E no último dia, o grande dia da festa de. Cadê? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Leu 38 também? Não. Leu 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Só isso. Então, o que eu entendo que essa profecia, ela não está falando do ontem, do hoje. Eu entendo que o tempo de Deus conhece o presente, passado e futuro, porque eu acredito que para ele não tinha presente, passado e futuro. Se ele é o dono do tempo. E essa profecia, ela fala de Jesus, que foi ali. Se eu Não, estiver não. errado, eu vou interromper na hora. Essa profecia, a todo momento, ela faz referência a Jesus. Porque talvez não seja a profecia, não é para se cumprir naquele momento. Chegou o momento, teve a parte da promessa se cumprir naquele tempo, que foi no tempo da criança, né? Da criança crescer aí. Mas tem uma promessa aí para os dias de hoje e para o futuro também. A gente, quem é que a gente vê hoje que despreza essa água viva? A gente teve no tempo de Jesus, ele pregou, uma pessoa teve aqui falando e as pessoas desprezaram e colocaram na cruz. E ainda hoje, a gente fala de Jesus e as pessoas acham que tem tempo e continuam desprezando.
Eu estava conversando com minha mãe que tem gente que até quer saber de Deus, mas não quer saber de Jesus. Tem muita gente assim. Aí quer saber de Maria, nada contra a Dona Maria. De Antônio, a gente está muito na novena ainda de Santo Antônio, e festeja tantas coisas e não festeja Jesus, que não nos pede muita coisa, mas nos deu muita coisa. Então a gente vê que essa profecia ela é muito atual e as pessoas insistem em não querer a água viva. E é muito, 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 muito estranho em que aí vai chegar lá na frente que as pessoas preferem adorar ídolos. Naquele tempo já adoravam, mas ficar enganadas chamando de santos, o que for, e rejeitam Jesus. E essa profecia, ela traz aí um alerta, mas também diz que o fim dessas pessoas que rejeitam a Cristo, que rejeitam a água, vai ser terrível. A gente vai ver nos capítulos, nos versículos para baixo. Vamos lá, vamos dar. Portanto, este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente. A gente sabe que Deus, aprendei de mim, acho que eu não anotei, que sou manso e puro de coração, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu anotei isso. João, Mateus 11, 29. Adriana? Mateus, o que, menina? 11, 29. Do 28 ao 30. 11 do 28 ao 30. 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi esse capítulo que eu queria citar. E esse povo despreza. Apesar de ser leve, apesar de você não sentir mais sede, pelo contrário, vai nascer de você uma fonte. Isso é incrível. E as pessoas rejeitam. Talvez pela cegueira espiritual, talvez por estar distraído com o mundo, mas a gente às vezes se assusta. Estando desse lado, como as pessoas conseguem desprezar isso? Eu sempre. Não é intolerância religiosa, não, porque não me parece lógico eu deixar de ir para a igreja com ar-condicionado, todo mundo bonito, arrumado, cheiroso, que a galera toma banho para ir para a igreja. Pode não tomar banho para outros lugares, mas para a igreja a galera vai arrumado, cheiroso, cadeira boa, ar-condicionado, no horário legal, e, e preferem não ir, e preferem ir para o mato, me perdoe, quem acredita nisso, ir para o mato meia-noite, matar bicho. Isso não me parece lógico. Nunca me pareceu lógico. Mesmo sem conhecer Jesus, não me parecia lógico. Essa vida de escravo mesmo, de não poder fazer algumas coisas. E hoje eles acham que nós somos escravos. Nós somos servos, é diferente. O servo ele tem uma relação de dependência. E o escravo, ele só é escravo. Ele vive sobre a dominação. E não tem direito, não tem nada. Eu só Portanto, fazer, deixa eu fala, Bia. só fazer uma observação, já que você está aí aprofundando um pouco mais sobre as águas de Siloé, essa referência que Deus está falando com Isaías a respeito das águas de Siloé, aponta justamente para o momento em que
tanto Israel como Judá, e aqui a gente vai ver ele falando sobre as 12 tribos reunidas ainda, tá? Essas águas passavam por esse lugar, pela Israel, e eram águas mansas e que vinham trazendo tudo aquilo que a água traz para uma região, tá bom? Vai matar a sede dos seres humanos, do gado, das plantinhas. A água é necessária quando a gente precisa ah, de um ambiente propício para o desenvolvimento da vida, seja lá onde for. Enfim, existiam essas águas nesse território que Deus já tinha preparado para Israel. Quando a gente vê aqui o texto apontando para isso, né, versículo 6, né? Visto que este povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente, brandamente, independente de como está a sua versão, e se alegram em Rezim, filho de Remalias, agora a gente vai observar uma sentença que vai vir, aquela sentença que eu falei, que vai vir não só sobre a Síria, não só sobre Israel, mas vai vir também sobre Judá. Por quê? A Síria não tinha acesso a essas águas. Quem tinha acesso a essas águas? Quem sofreria por ter desprezado essas águas? Onde essas águas apontam, como Isis procurou fazer essa correlação, apontam para o cuidado de Deus, apontam para Jesus. Aquele momento em que a gente vê lá em João, Jesus, ele dizendo, quem tiver sede, vem a mim e beba, era o momento da festa dos tabernáculos, isso não trouxe o pacote completo, por isso que ficou parecendo meio solto, mas era o momento da festa dos tabernáculos, e havia um momento onde as águas do tanque de Siloé eram usadas lá para os rituais. Então, no momento em que eles vão lá e coletam essa água no tanque de Siloé, existiu o rio. Com Ezequias foi construído o tanque para abastecimento ali da cidade. E em alguns momentos, os sacerdotes iam lá e colhiam dessa água para fazer de seus rituais religiosos. Ok. E é nesse momento que chega Jesus e fala: não, olha, quem quiser água que não se acaba nunca, quem quiser, inclusive, ser uma fonte, vem até mim. Então, as águas de Siloé apontam, de fato, para o Senhor Jesus. Tá? Aquilo que Isaías está recebendo há, sei lá quantos anos antes de Jesus, 700 ou 800 anos antes de Jesus, Jesus depois vai apontar como sendo ele realmente a figura, o símbolo que retratava a tal da água de Siloé. Tá bom? Então, só para deixar isso mais claro. E visto que eles rejeitaram tantas águas brandas lá no passado, no futuro, a rejeição do próprio Senhor Jesus vai trazer as consequências. E a gente vai ver agora as consequências imediatas para esse povo, que não é nem tão imediato assim, né, pessoal? Demora um tempo, como isso tocou aí no assunto, ó. Existe um tempo, existe um prazo para que essas pessoas recebam a palavra, para que essas pessoas absorvam, para que elas entendam e para que elas mudem seu proceder, para então não sofrer as consequências. Então, existe um tempo para que isso aconteça. A mesma coisa, Jesus vai apontar isso no futuro. Tá certo? Então, é que eu achei que isso ficou um pouco solto, então estou só fazendo a junção, aglutinando aí os pensamentos. A gente vai ver agora a conclusão no verso 7. Pode seguir a Isis. E Siloé significa em hebraico o enviado. Isso. Então, não é nem que a gente queira ver nisso Jesus. Claramente se trata de Jesus, é uma referência a ele. E também ele fala com a mulher samaritana, né? Teve uma parte aqui que ela fala, né?
pergunta de onde essa água que eu quero. E é o que acontece, às vezes, com pessoas que estão sedentas, querendo realmente de Deus e ainda não sabem onde procurar, ou procuram ali, aqui. E eu me vejo muito nessa mulher, que realmente eu queria de Deus, mas ainda estava um pouco perdida. Eu ia na Internacional da Graça, mas ainda não me sentia ali acolhida, era mais um ali no banco, perdido na multidão. Mas eu tinha essa sede, e, e Deus providenciou. E realmente, hoje eu não sinto mais sede. Senti esse anseio. Todo mundo nasce com esse vazio na alma. E hoje ele foi preenchido pelo Espírito Santo. Martiane, Isaías falando, então, Jesus falou abertamente com essa mulher, principalmente quando ele diz, mas à frente sou eu que falo contigo. Eu acho que anotei qual capítulo, mas me parece uma das partes mais bonitas da Bíblia. João E 4. João 4, e depois que ela recebe essa palavra, ela vai anunciar. É muito o que acontece com as pessoas que têm esse encontro com Jesus. E imediatamente nasce esse desejo. Se não de imediato, muito logo, de falar de Jesus. Se torna prazeroso. E é bonito quando a pessoa realmente tem essa sede. E Deus tem esse cuidado de providenciar. E dentro dela nasce essa fonte de água. Eu estou me apegando muito nisso porque realmente me chamou muita atenção e eu acho que merece esse todo esse arguminar. Vamos para frente. Ah, que corre brandamente e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Referência ao capítulo anterior. 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Ele fala de forma, como Jesus falava, né? Em forma de parábolas, exemplificando, seria mais essa palavra, mas ele diz claramente o que seria esse rio. E me remeteu ao que aconteceu no Rio. Você lembra que desceu, teve uma chuva terrível, uma chuva que teve muitos deslizamentos, era muita água mesmo. E o povo sofreu muito. Alguém lembra? Em Petrópolis. Me remeteu a esses desastres que a gente vê quando chove muito e as pessoas perdem tudo, a gente só vê o povo chorando, né? Perde tudo, perde tudo. Bora lá. Portanto, esse Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. A glória dele, a glória dele, na verdade, é o seu poderio bélico, a sua frota de cavalos, os seus carros, os seus soldados. Essa era a glória do rei da Síria. E subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Verso 8. Vamos poder alguma coisa, verso 8. Metaforicamente, rei da Síria, forças armadas, glória. 8. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel. O Emanuel também faz referência a Jesus. E eu entendo que é aquele momento que o texto não fala só daquele momento, daquela guerra do rei da Síria. Ele fala de quando Jesus voltará, na segunda volta de Jesus. Eu percebo que o texto vai e volta, vai e volta. E
E ao que acontecerá com quem rejeitar Jesus? Os seus escolhidos vão subir, Deus chamará os seus, e quando ele virá não com a mensagem de amor que ele veio, mas sim virá com a mão da lei, né? Para fazer justiça. Fala, Lê. Contribui. Vocês vão ter que desculpar aí, mozinho roncando, mas não tem como botar o bichinho para fora, né? Aí, então, pessoal, aqui a gente vai vendo a palavra de Deus determinando um juízo não só sobre Israel, mas também sobre Judá. Não só sobre Israel e Síria, mas também sobre Judá. Então, ao mesmo tempo em que ele estava falando com Acais, fique tranquilo, porque vocês vão ser preservados. Mas aí o que acontece é aquela rejeição das águas brandas, né? Eles rejeitaram o cuidado de Deus, rejeitaram o cuidado de Deus. Israel já se dividiu, preferiu fazer aliança nesse momento com a Síria. E Judá, se sentindo desprotegido, vai procurar fazer uma aliança com a Assíria. Tanto um como o outro desistiram de manter sua confiança em Deus. Por isso Deus fala, ó, já que vocês rejeitaram as águas brandas, meu cuidado, então vai vir sobre vocês um rio violento, que é a Assíria. Então, primeiramente, a Assíria veio sobre quem? A Síria veio sobre a Síria, veio sobre Israel, acabou com esses países, anexando esses países ao seu território. E no futuro, o que acontece? A Síria também vem sobre o Judá, não destrói Judá, a gente já sabe que isso não acontece, quem vai fazer isso é a Babilônia. A Síria não destrói Judá, mas causa danos, causa perdas e danos consideráveis. Mas por quê? Porque eles rejeitaram o cuidado de Deus. Lembra que no capítulo passado, Deus falando através de Isaías, fala com Acais, pede uma prova do que a palavra de Deus está falando, que vai se cumprir, que você vai ser protegido. E Acais fala, não quero prova nenhuma, não, quem sou eu para tentar Deus? Né? Na verdade, não era porque ele não estava querendo não tentar Deus, estava plenamente confiando. Deus sonda coração. E Isaías mesmo, ele vai usar, ó, seu incrédulo, você fica aqui tentando a Deus, enfadando a gente, né? Enchendo o nosso saco, mas enfim, pois Deus vai te dar uma prova. Deus vai te dar uma prova. Então, essas pessoas estavam rejeitando a Deus, Acás também está rejeitando a Deus, Judá está rejeitando a Deus, e eles vão sofrer nas mãos da Assíria também. Até que vai chegar também o momento da Síria, a gente vai ver ainda nesse capítulo, né? Vai tudo sendo englobado. Deus está mostrando que todos aqueles que estão se afastando dele vão pagar um preço. Por quê? Porque essa sinalização, pessoal, dentro de Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira, Segunda Crônicas, aqui dentro de Isaías, a gente vai ver isso dentro de Jeremias, dentro de Ezequiel, inúmeras passagens falando sobre as guerras do passado, aquelas mortandades, aqueles conflitos todos, dentro de Josué, né? Dentro de Juízes, toda a história de Israel. Por que tanta conversa sobre guerra? Para chegar no momento de agora, do Novo Testamento, a gente entender que também vivemos em momentos de guerra. Qual era o sentido das guerras no passado? Preservar a comunhão com Deus, preservar um povo santificado para Deus, preservar um povo separado das outras nações, sem influência das outras nações, para servir e adorar a Deus. E hoje as nossas guerras têm o mesmo sentido, só que elas são tratadas no âmbito muito mais espiritual do que necessariamente carnal. A gente não anda por aí dando tiro nos outros, a gente não anda aqui brigando entre as nações. Tem as guerras, tem, mas não é esse o nosso papel.
Não é essa a nossa função. Nossas guerras são espirituais. A gente briga, guerreia dia e noite com Satanás e os seus demônios. Não deixamos de viver em guerras. Todas essas outras guerras que existiram no Antigo Testamento são para apontar que a vida do cristão é uma guerra permanente. Às vezes se perde, às vezes se ganha, mas o motivo da perda ou do ganho é justamente você estar seguindo a Cristo, você está aceitando o cuidado de Deus, ou você está rejeitando e confiando na sua força, confiando no seu dinheiro, na sua riqueza, nos seus amigos, na sua família, na sua influência? Dentro disso, você vai ter as suas perdas ou as suas vitórias, né? Então, todas essas guerras têm um sentido, para apontar para o Novo Testamento, apontando, ó, vamos ter guerras da mesma forma, só que agora espiritual, tá? Agora no âmbito muito mais, onde a gente vai agir muito mais o sobrenatural, a fé sobrenatural, tá? Então, pode seguir aí, Isis. E, e por que eu digo que esse texto, ele fala não só do tempo de agora, nem do futuro, nem do presente. Porque essa parte me remeteu ao que aconteceu no Holocausto. Vou te provar por quê. Jacó abençoou Judá. E da tribo de Judá vem Davi. E Jesus é descendente de Davi. E chega um momento que naquele momento daquele momento tão triste da história que os judeus passaram, eles foram dizimados. E a palavra diz assim: e passará Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. O povo de Israel, que Jesus descende do povo de Israel, a gente sabe disso. É uma linhagem aí nobre, e há uma promessa sobre esse povo. E mesmo apesar de todos os percalços, esse povo é diferente. Eles têm uma promessa sobre eles, eles são prósperos, apesar de tudo, apesar de não acreditar em Jesus. Deus tem com eles uma aliança, e essa aliança é eterna. Mesmo o menininho que está fazendo 7 anos lá, que vai fazer o chapá dele, não lembro o nome do negócio, mas ele é um, ele tem é Deus na vida dele, e é diferente, ele vive sobre essa aliança. E eu percebo que foi naquele momento também que essa promessa aqui se cumpriu, quando eles perderam muito do território. Hoje Israel é pequenininho, passando por ele chegará ao pescoço. Essa parte do pescoço me remeteu, muitos eram mortos na câmara de gás, sufocados. Pode ser que não, mas me pareceu que aquele momento também foi o momento que se cumpriu essa palavra, que ó Emanuel, por eles não aceitarem a Jesus, eles sofreram essa consequência. A gente sabe que Deus não castiga, é consequência das ações e das escolhas das pessoas. Concorda, Lia? Sem sombra de E uma, dúvidas, sem sombra de dúvidas, a gente vê a palavra se cumprindo até os dias de hoje, né? Israel é uma nação que nunca viveu em paz, nunca, nunca, nunca teve paz, nunca. Quando havia um momento de sossego, eles estavam fugindo. Quando eles começavam a se estabelecer, vinha perseguição. Nunca, nunca teve paz, eles estavam permanentemente em guerra. Mas por quê? E eles não só uma guerra espiritual, eles uma guerra ferrenha, bélica mesmo, né? Negócio de exército para lá, exército para cá. Mas por quê? Né? Por quê? Porque eles permanentemente rejeitam as águas brandas de Siloé, o cuidado de Deus, né? muito forte. A pessoa do Senhor Jesus. Eles até hoje eles rejeitam. Tem muito judeu messiânico, tem, mas não é a maioria. Não é, ainda é minoria. Tá? Até hoje eles sofrem. São protegidos, são agraciados por Deus,
tem realmente a promessa viva na vida deles? Sim, verdade. Mas tem um preço alto, pô, pela irreverência deles, eles pagam um preço alto pela incredulidade deles até hoje. E até na história do Brasil, na história da Bahia, eles sofreram uma perseguição muito grande em Portugal. E muitos vieram para cá, porque seria um lugar neutro, né? Na Europa, eles foram muito perseguidos e puderam trazer suas riquezas e fizeram riquezas, grandes fazendas, e eles tinham que esconder a sua fé. Alguns símbolos, a gente vê em algumas fazendas, alguns símbolos, algumas artefatos que chamam, né? Mas isso muito escondido, eles tinham que esconder a sua fé. Mesmo sendo esse povo próspero, eles eram perseguidos unicamente pela sua fé. Durante a Inquisição, eles eram torturados e mortos por ser judeus. Ser judeu era algo, dizer, nós judeu, era algo como dizer, você é ladrão, você é assassino, você tem lepra. E hoje eles vivem muito espalhados por alguns países, mas eles guardam ainda e sentem esse orgulho de ser judeus, né? Tem que ter orgulho mesmo. Como é que não vai ter orgulho? Ser escolhido por Deus. Eles têm essa consciência que eles são nação Mas, escolhida. Não vai ter orgulho. É por isso que eles, inclusive, se acham demais. mas aí, né? Deus, eles vão pagar de alguma forma. Mas vamos lá. E juntai-vos, juntai-vos ao povo, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Esses cingivos, eu entendo que, mesmo que eles se preparem para a guerra, né? Aquele negócio do cinto, e não adianta, eles serão feitos em pedaços. Cingivos e serei feitos em pedaços. E Deus ainda repete, para deixar claro. Meu filho, se você continuar, se você não se voltar para Deus, você vai ser feito em pedaços. Não adianta você ter a melhor armadura, o melhor exército, você vai ser feito em pedaços. Isso é muito bonito de ver esse cuidado de Deus. Deixa eu ver se escreveu alguma coisa sobre o verso 9. Não. Verso 10. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Pode pedir aí a opinião do maior estrategista que for, não adianta. Direi uma palavra e ela não subsidirá, porque Deus é o Senhor. Independente do poder humano, esqueci o nome, das suas posses, não, das suas capacidades, a palavra de Deus sempre vai se cumprir, a vontade dele sempre vai ser soberana. Às vezes as pessoas estão na sua vaidade. A gente vê muito isso, né, galera? A pessoa que tem muito, é rico, acha que é dono do mundo, coitado. Eu lembro muito de Rico e Lázaro. Lázaro ali na sua humildade, na sua doença, na sua pobreza, foi para o céu. E o rico foi para o inferno. Ai, subsidirá, porque Deus é o Senhor. E Emanuel quer dizer Deus é o Senhor. Né, Lia? Quer dizer Deus conosco. Quer Deus dizer que conosco. Ah, é perdão, é mais aqui da minha Bíblia, até porque Deus é conosco, Emanuel. isso. Deus é conosco. Conosco no sentido de Deus está do nosso lado, Deus permanece cuidando da gente, Deus ainda é nosso Deus, ainda que a gente tenha quebrado nosso pacto com Ele, Ele não quebrou o pacto dele conosco. E aí vocês estão vendo a sequência da profecia,
apontando primeiramente para a destruição de Israel e Síria, a aliança que estava vindo contra Judá. Segue-se a destruição de Judá. E agora, no verso 9, a gente está vendo, vou ler aqui na minha versão. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Nações estranhas, está falando de todas as nações que não buscam a Deus, que não estão submetidos a Deus. Então, já foi Israel junto com a aliança maldita com a Síria, já foi Judá que queria fazer uma aliança com a Assíria, e eles todos, os três, também foram julgados pela Assíria, sofreram juízo através da Assíria, e agora Deus está falando com aqueles outros povos, que inclusive serviram de instrumento de castigo para Israel e Judá. A Síria é um desses. E ele está falando, ó, vou despedaçar vocês. Vocês vão tomar conselho, vai ser frustrado, nenhuma palavra do que vier sobre vocês, do que vier de vocês, vai subsistir. Toda palavra que vocês derem vai ser feita em contrário. Não vai valer a pena nada daquilo que vocês pensaram, projetaram, arquitetaram, nada disso vai funcionar. Por quê? Aí ele vai apontar, porque Deus está conosco. Por que Deus está conosco? Porque Deus vai, no final das contas, castigar todas as outras nações e preservar Judá. Preservar Israel. Guardar o seu remanescente. O seu dízimo, que a gente viu lá pelo capítulo 3, eu acho, né? Ele vai preservar essa galera, tá? E aqui ele está apontando, olha só como o juízo de Deus, ele não faz nada tonto. Não, ele faz a coisa muito bem programada. O que ele quer primeiro é corrigir, disciplinar os seus filhos. Depois, ele vai esmagar, aqui está falando como serão feitos em pedaços, ou serão despedaçados. Eles serão destruídos pelo amor, pelo ciúme que o próprio Deus tem com Israel e com Judá. Então, isso vai fazer com que ele julgue as demais nações, destruindo-as. Por quê? Porque elas feriram Israel e Judá. Ah, mas a Assíria não foi levantada pelo próprio Deus para atacar Israel e Judá? Sim, verdade, mas o caso, pessoal, é que chega um momento em que eles se excedem no seu juízo, na sua vingança, na sua destruição. Quando eles se excedem, aí, meu irmão, eles vão bater de frente com Deus. Porque Deus mandou eles fazerem A, eles fizeram o alfabeto inteiro. Então, agora eles têm um problema sério com o próprio Deus. E Deus vai cobrar. Deus vai exigir todo o sangue que foi derramado injustamente, com demasiado, com demasiado furor. O próprio Deus vai resolver essa parada no futuro. Então, a gente está vendo aqui, nesse capítulo, que, como o Isis falou, começou lá no 7 e não vai terminar no 8, ele vai terminar no 9. Né? Nesse capítulo, essa sentença, esse juízo está pegando todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Deus está querendo disciplinar todo mundo para o momento em que a gente vai ter realmente o reinado do Deus conosco, de Emanuel, do próprio Senhor Jesus. Né? Quando chegar esse momento, todo mundo tem que estar preparado. Não está preparado ainda? Peraí, então vocês agora vocês ainda vão ser quebrantados, vocês ainda vão ser tratados para terem a oportunidade de chegar a esse momento. E também esse verso 10, na verdade, do 8 até o 10, me remeteu tudo que o povo de Israel passou. Né? A Babilônia, eles sofreram isso aí também. Quando Jesus nasceu, o povo de Israel estava sob a dominação esqueci o nome deles. Contribui, gente. No tempo de Jesus, o povo de Israel estava sob a dominação De esqueci o Roma. nome, de Roma, dos romanos.
e sofreu também durante muito tempo, mas teve os planos frustrados, foram feitos em pedaços, mas Deus é conosco. Jesus, me remete a essa vinda de Jesus, após todo esse sofrimento aí que eles passaram, até o momento de Jesus. E também vai remeter todo o sofrimento que esse povo que desprezou, está desprezando Jesus, vai sofrer da vinda dele. E também o que as pessoas sofrem hoje. É, esse texto, ele parece simples na primeira leitura, mas ele é complexo nesse sentido de que você precisa entender e perceber esse vai e volta, e toda a história que tem no único capítulo. E quando a gente conhece o que a gente viu lá em Crônicas, Crônicas, né? A gente tem. Foi a Crônica que a gente leu antes? Reis. Reis. Tudo que a gente viu em Reis, perdão. Tudo que a gente viu em Reis, aquela história, a gente consegue ver essa história nesses poucos versículos. 11. Porque assim o Senhor me disse com mão forte. Isso para Isaías. E me ensinou. A gente lembra daquele momento que Isaías teve com Deus. E me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Me remeteu aquele capítulo que diz: não sentai na roda dos escarnecedores. Não me lembra? Eu anotei, mas na minha Salmo bagagem, 1. nem a roda dos escarnecedores. E é o que os nossos pastores, entre aspas, nossos profetas, as pessoas que são usadas por Deus, têm feito todo dia ali no púlpito. É, é, mostrado o caminho, né? E ensinado ao povo que não ande no caminho do mundo, nas coisas que o mundo oferece, e que não chameis conjuração. Esse chameis conjuração me remeteu a Harry Potter. É a magia mesmo, ficar ali fazendo feitiços, orações, rezas, essas coisas. A tudo quanto este povo chama de conjuração. E não tem mais o que eles temem, não tem medo, o povo tem medo tem medo dos santos deles, dos caboclos, não sei quem, morre de medo, nem tampouco vos assombreis. O povo que acha que os espíritos, né, ficam na casa da gente, então tem medo de espíritos, né? Conversa com espíritos, não sei o quê. Isso é o cuidado de Deus ali com Isaías, dizendo que ele não andasse, que não acreditasse naquelas coisas, que ele se separasse. É o que ele pede ao povo, o povo de Deus, que nos pede hoje que sejamos separados, que a gente viva no mundo, mas que não seja do mundo. 13. Vou escrever uma coisa para 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ao Senhor dos Exércitos, ele está falando, quando ele diz, ele fala, Deus é conosco, Emmanuel, água, Siloé, a gente remete a Jesus, mas quando ele fala de Deus, ele é bem claro, ao Senhor dos Exércitos, e a ele santificai. Deus pede que a gente se santifique. E seja ele vosso temor, que a gente deve temer a Deus. A gente não deve temer a Espírito, a santos, a nada dessas coisas que o povo teme. A gente só deve ter o temor a Deus, trazendo para a minha vida. Eu tenho aí esses processos para essas petições para entregar, mas eu estou muito descansada, porque o meu temor é a Deus. Eu temo a minha defensora, a minha superior. Eu sei que eu vou entregar, nem que eu vá dormir 5 horas da
Mas eu vou entregar, mas o meu temor é a Deus, é a Ele, se eu tenho um compromisso, é a Ele que eu devo honrar em primeiro lugar, e não temer a nada. Seja Ele o vosso assombro, e seja Ele o vosso assombro. O seu, não digo nem que Deus quer que a gente tenha medo dele, mas que a gente tenha temor com as coisas de Deus, com as coisas da casa de Deus. 14. E então ele vos será por santuário. A gente vê que a igreja hoje é um santuário. E que Jesus foi um santuário para a gente. Eu vi uma passagem que, que a palavra em hebraico, quando Deus diz que habitou no meio de nós, é, é, que a palavra hebraica quer dizer mais ou menos santuário, que ele seria de santuário. E aí ele seria 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Isso também faz referência a Jesus. Aí a gente vai ver, nunca lestes. Acho que esse que é o Mateus 21, 42 ou 44. Espera que eu vou achar, eu acho. Mateus. Quem achar primeiro lê, por favor. Mas a Adriana já leu. Mateus 21. 21:42. Disse-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. As pessoas rejeitaram Jesus. Essa foi posta por cabeça da esquina pelo Senhor. Foi feito isto, e e é maravilhoso aos nossos olhos? É uma pergunta. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A gente vê que quem se volta para Deus terá ele como abrigo, terá abrigo, terá ele como santuário. Santuário, a gente sabe que é um lugar de abrigo, um lugar guardado, reservado, santo, terá nele abrigo. Mas quem rejeitar Jesus vai sofrer, e a mesma pedra que seria a base da sua fé, que ali você teria um relacionamento com Deus, vai ser uma pedra de tropeço para quem não acredita em Jesus, para quem não crê nele. E essa pedra lhe dará na cabeça, parafraseando. E Deus tirará desse povo que rejeitou a Deus e dará aos povos, dará a todo mundo. A gente viu que os judeus, eles rejeitaram Jesus e o crucificaram. E então, hoje a gente tem Jesus, a gente tem esse acesso a Jesus. Eles rejeitaram e hoje a gente tem acesso, todo mundo tem acesso a Jesus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, quem cair sobre essa pedra, ela será pedra de tropeço, né? Despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Como é que a gente não pode acreditar nessa profecia? 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Por armadilha e laço dos moradores de Jerusalém. Você falou alguma coisa, Lia? Esse é o momento em que ele está apontando para o fato de que Jesus vai chegar falando verdades que não vão ser aceitas.
Quem primeiro vai rejeitar as verdades que Jesus vai falar vão ser os fariseus, os escribas, os saduceus. Esse corpo eclesiástico vai ser o primeiro que vai rejeitar as verdades do Senhor Jesus. E que verdades são essas? Nada além do que já está escrito na lei e nos profetas. Ele não vem trazendo nada de novo. Não vem trazendo nada de novo. Ele vem trazendo o cumprimento de tudo que é para ser cumprido. Só que aí você vai falar para uma pessoa: olha, você tem que levar o seu casamento até o fim, a não ser que tenha havido um adultério. Você tem que levar o seu casamento até o fim. Ah, não, isso é um absurdo, não sei o quê. Eu li recentemente, não cheguei a ver, aquela Isadora Pompeu, até onde eu sei, ela é uma cantora jovem e ela conseguiu se divorciar já. Meu Deus, como assim tão rápido? Aí a gente vai ver o Gessé Aguiar, né? Se declarando homossexual e que para ele, bom, tá tudo bem, ele tá bem resolvido com Deus com isso. A palavra do evangelho escandaliza ele, de tal forma que ele prefere sair do meio evangélico do que permanecer. E por aí vai, pessoal. A palavra de Deus vai trazendo aquelas pessoas verdades desconfortáveis, verdades incômodas, vai trazendo escândalo para elas. Fez isso lá com Judá e com Jerusalém no passado, que é esse momento aqui onde a gente está vendo Mateus apontando, né? Jesus mesmo apontando, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos teus olhos. Eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. Eles eram para estar frutificando dentro da palavra de Deus, mas eles preferiram rejeitar. E aí começaram a aceitar suborno, começaram a aceitar as corrupções, eles começaram a aceitar o divórcio, e por aí vai. O roubo, o furto, a mentira, o engano, as traições. E quando Jesus vem pregando contra tudo isso, se tornou um escândalo. Então, o que é que eles preferem fazer? Ao invés de se adequarem, né, pegarem as vidinhas deles e, opa, a gente tem que entrar dentro desse contexto que esse rapaz está trazendo aí. Não, eles não fizeram isso. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse contexto e tentar adequar a minha vida. Aquilo que não conseguir ser adequado, a gente tira e vamos usar meio contexto. Tipo Gessé Aguiar hoje. Então, a palavra que fala sobre homossexualismo, a gente tira da Bíblia, cancela. Minha comunhão com Deus está maravilhosa. Não existe. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. E aí vão várias coisas. Entende? Vão várias coisas. Jesus, quando ele vem para trazer exortação mais uma vez. Ele vem para trazer disciplina mais uma vez. Agora, através de uma outra roupagem, de uma outra linguagem, a graça. A graça. Antes foi a base do juízo, da porrada. Agora vem a graça, onde permite que você construa e desenvolva a sua salvação de uma forma mais racional. Seja como for, não está dando certo para todo mundo. Quem está aceitando a Cristo, quem está se tornando igreja, não é a maioria das populações. Pode continuar, Isis. E a palavra de Deus testifica isso lá em Romanos, quando Paulo está escrevendo a Romanos, sobre a questão dos gentios e do povo de Israel. Romanos 9. Martiane, acordada? Martiane já saiu há muito tempo. Oh, Jesus.
Quem é que tá acordado aí? Cidinha, tá com a mão levantada? Dona Cida está aqui. Com mão Essa mãozinha aí, levantada, com ela, não tem ninguém com mão levantada aqui para mim, não. essa mãozinha aqui, é a Zila que tá com a mão levantada. Não, tá também não. Dona Zila que Tô não tá aqui mesmo. parada. Dona Cida tá aí, Dona Cida já acordou. Você chamou, ela acordou. Dizendo, Romanos 9, dizendo ela que não dormiu, dizendo ela, mas o olho tá vermelho assim, meio em brasa. Tô achando que ela dormiu e acordou agora no susto. Abra o áudio, Dona Cida. Romanos o quê? Romanos 9, Que verso? verso 30, do 30 ao 33. A incredulidade de Israel. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançarão a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está Não é isso? escrito? 33. 33? 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. E todo aquele que crê nela não será frustrado, não será confundido. Isso também é para hoje, como o Lia falou maravilhosamente. A gente vê que as igrejas ou as pessoas que vivem ali de aparência impõem muitas coisas. Coisas até que Deus não pede. A gente vê, pelo menos eu vejo muito aí no Instagram, umas coisas que a gente acha que isso, a gente não vê isso na igreja. Umas coisas muito estranhas, umas roupas extravagantes, um calor, eu não entendo, um calor de Salvador, umas roupas assim, sabe, parecendo que está no deserto do Saara. Aquilo me parece estranho, escandaloso. Para eles pode ser legal, mas me parece estranho. E todo mundo que vive de aparência na igreja, que se quer ser muito santo, que veste aquela saia, a gente da pregação da outra pastora, que veste a saia não para se edificar ou para demonstrar santidade, mas não, porque acredita que a saia dela era mais santa do que o da outra irmã, que está um pouquinho mais curta. E vive na vaidade. E não vive pela fé. Vive por acreditar que os seus dogmas, a direção da sua igreja é o certo. E não se apega com a palavra de Deus. Não, não tem esse cuidado de ler a Bíblia. E tudo que não tem esse cuidado de testificar na palavra acaba meio que se perdendo. Eu lembro da velhinha falando maquiagem, não sei o quê, de, de, de depilação, não sei o quê. É engraçado, é engraçado. Mas a gente não vê ela falando na palavra em momento nenhum, eu vejo. Em Mateus fulano, Isaías fulano, não tem isso. Deus me disse. Deus falou comigo, ótimo. Que bom que Deus falou com você. Mas eu não sei se aquilo é para todo mundo. Às vezes me assustava um pouquinho. Poxa, é pecado, vai para o inferno. Mas eu não vejo essa testificação na palavra, não vejo essa confirmação. E a gente vê que Deus tem, Deus que é Deus, ele podia simplesmente dizer, mas ele tem o cuidado de testificar, de ter testemunhas. Olha que bonitinho. É, e então a gente consegue identificar o que é de Deus e o que não é de Deus.
tendo como referência Jesus e a sua palavra. E também Paulo não, Pedro, primeiro Pedro, capítulo 2, 6, do 6 a 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que está, e que os edificadores reprovaram, desrejeitaram, esta foi a principal da esquina. Ah, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. A desobediência tanto dos judeus, que, que, que a palavra foi destinada, Jesus falou, né? Veio pregar para eles, e a rebeldia, a desobediência se transformou em pedra de tropeço. E também para aquelas pessoas que estão na igreja, são rebeldes, não se quebrantam, não buscam a palavra. Acontece a mesma coisa. E eu trago isso para a minha vida, não ser rebelde. Eu aprendi muito naquele vigília que a gente foi, que eu fui com Lia, que eu descobri que a resistência é um demônio. E eu trago isso para a minha vida. Não sou resistente a nada. Me chamou para subir o Monte Everest, eu vou. Não vejo dificuldade, vamos. E na experiência da que a gente foi do monte, eu peço perdão a Maiana, porque eu achava essa pessoa resistente. Se, poxa, bota dificuldade em tudo, deve ser legal, isso parece legal. Mas não foi fácil, não, mana. E eu entendi porque, não, eu não vou, não sei o quê. Não é resistência, não, viu, Mai? É verdade. Eu que Dessa tô. vez eu não falei nada, da outra vez que eu disse que Não, não mas foi ia. toda vez, mas eu fiquei com a palavra. Eu disse, poxa, ela não vai ser legal, não sei o que, bora. E É eu aprendi cada um muito. na sua fé, como diz o bispo Clodomir. Não, não queria ir, não fui, pronto. Não tem isso não. Mas eu vi que você tá certa. E Lia me perguntou, você não sabia que era difícil? Eu disse, não, para mim ia ser fácil. E tem uma palavra que diz, eu também, eu não sei de quem é, mas que diz que é um, não sei de quem é, mas que diz, porque não sabia da dificuldade, foi lá e fez. E eu trago isso para minha vida, sabendo que a resistência é um demônio, não quero isso para minha vida nunca. Sobre a palavra de que tudo posso naquele que me fortalece. E o que mais que eu esqueci? Não ser desobediente. Eu vejo, pelo menos para mim, Lia como uma autoridade em Cristo, autoridade espiritual. Então, se ela me chamar, eu vou, porque eu sendo que não é laranjada. É. Por isso que eu não boto dificuldade. Eu também paguei muito minha língua no. Tô abrindo essa aspa, mas é importante. Paguei muito minha língua, eu julgava todo mundo, vou mentir. Julgava Fernanda, julgava. Esqueci o nome da outra. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Então não é pra falar o nome dela. Tesouro. Oxe, eu não entendi o xixi. Como é que não vai meditar? Como que não deu tempo? Como assim? Eu paguei minha língua. Porque eu nunca sou de adiar. Nunca. Mas eu precisei adiar. Porque eu tinha esquecido do dia, sei lá, fugiu da minha mente. E eu tive o negócio lá do menino domingo. Paguei minha língua. Mas vamos voltar para o texto. Segundo Pedro, Isaías colocada de tropeço e ofensa. A gente, de que a palavra ela não se contradiz em momento nenhum. Ela só se complementa. E todas as passagens que eu estou lendo, Romanos, Pedro, eles não estão se repetindo, eles estão se completando.
Vou voltar lá para o texto para a gente terminar antes de meia-noite, de misericórdia. Estamos no 15, né? E muito entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Me remeteu aquele negócio do Holocausto. Muitos judeus foram presos. 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os seus discípulos. Deus está falando para Isaías ligar o testemunho e selar a lei entre os seus discípulos. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos também. Todos eles foram testemunhas de Cristo, tanto que eles escreveram livros, até o próprio Paulo, que não viu quando ele estava em carne, mas viu depois que ele em espírito, teve uma experiência que mudou a vida dele. Todas essas pessoas foram testemunhas e, e, e ele teve o cuidado de selar a lei entre os seus discípulos no coração. Hoje, a lei ela deve estar no nosso coração e não a gente não precisa viver, né, aos rituais, tabernáculo, não sei o quê, porque isso tudo hoje está no nosso coração. Quer falar alguma coisa, Lia? Lia? É não? Esse que é aqui, esperarei o seu... Liga a testemunha, ligar. E eu vejo que é o que Deus também faz com a gente. Liga o testemunho, sela a lei nos seus discípulos. Nós somos os discípulos dela. 17. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Me remeteu àquele momento que posso estar errado, viu, Lia? Mas que Jesus fala, Pai, por que me abandonaste? Alguma coisa assim. Porque Jacó, como eu falei, esqueci o nome dele. O Jacó, ele abençoa Judá, e da linhagem de Judá vem Jesus. Me lembrou esse momento, que ele disse, Senhor, porque me abandonaste, alguma coisa assim. Fala aí, Liane. Eu não sei o que você quer dizer, então estou tentando ainda entender o que você quer dizer. Não tem uma parte que Jesus fala que ele está na cruz, Hum, que ele disse, Pai, por que me abandonaste nessa hora? Alguma coisa assim, sim, porque me desamparaste. Perfeito. nessa hora. Aí me remeteu a esse momento, e esperarei ao Senhor, que esconde seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Beleza. Na minha versão está assim: eu Tá parado. esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Então, olhando para o texto, Isaías ele está se propondo a pacientemente esperar que tudo que ele falou se cumpra, tudo que ele falou por intermédio de Deus, que isso se cumpra e ele vai continuar buscando a face do Senhor. Ainda que o que Deus esteja dizendo, que Judá e Israel serão destruídos, né? Ainda que Deus esteja desprezando-os, né? Ele confia nesse Deus, ele vai continuar buscando esse Deus. Isaías, creio eu, ele entende perfeitamente que essa sentença de juízo sobre Israel e Judá é por um tempo, não é para sempre. Ele sabe que ele já recebeu essa revelação antes. Ele sabe que desse povo, um remanescente vai ser preservado. Ele sabe que desse povo vai vir o rebento, a raiz de Jessé, um remanescente vai surgir desse povo que vai dominar por todos os anos com o cetro da justiça e da verdade por toda a eternidade.
Então, ele tem consciência de que não vão ser aniquilados por completo. Então, ele tem já essa consciência e ele vai continuar buscando a Deus. Aliás, Deus faz o que ele quiser. Toda a criação pertence a ele. Vai contender com Deus? Eu conversava na semana passada com uma cliente minha e ela querendo discutir do porquê Deus estava lá na palavra condenando os homossexuais. Eu falei, velho, você não tem nenhum direito de discutir com Deus porque ele te fez. Primeiro. Segundo, está escrito, a lei é dele, quem fez foi ele. A gente, a gente simplesmente tem que obedecer. Se a gente rejeitar, a gente perdeu. E aí ela ficou com aquele negócio, sabe? A ideia dela é que, pô, se o cara nasceu assim, se a mulher nasceu assim, por que agora Deus vai rejeitar? Por que que Deus odeia? Eu falei, em momento algum Deus odeia. Mas, quando houver aquele convite, olha, venha morar comigo, não, não vai. Para você morar comigo, você tem que abandonar suas práticas. Se abandonou, beleza, você vai morar comigo, você vai para o reino de Deus, você vai para o céu. Se não abandonou, tudo bem, eu te amei pra caramba, mas você vai para o lado de lá, ponto final. Aí ela chegou e falou, e aí eu contendi com ela, né? Mostrando um outro exemplo, falando sobre os pedófilos. Porque na cabeça do povo, homossexual nasce homossexual e pedófilo nasce pedófilo. Aí, quando eu falei do pedófilo, ela chegou, não, agora faz algum sentido. Porque, em princípio, o homossexual não faz mal para ninguém, o que é mentira. Mas, enfim, faz mal para ninguém. Mas o pedófilo faz mal para as criancinhas. Sim, e quem diz que os homossexuais não começam suas práticas, inclusive, aliciando criancinhas? Né? São todos? Óbvio que não. Não dá para generalizar. Nunca dá para generalizar. Nunca dá. Mas, enfim, muitos começam aliciando crianças, muitos, inclusive, são aliciados quando crianças, coitados, entendeu? Por outras pessoas que são homossexuais. Pedófilos, inclusive, muitos deles são homossexuais. Né? E, no final das contas, se essas pessoas não mudarem as suas práticas, não adianta, não vai passar pela goela de Deus. Não, ele simplesmente não aceita esse tipo de proceder. Então, as pessoas estão procurando mudar o evangelho para estarem bem consigo mesmas. Não adianta, não fica bem e ainda se afasta mais ainda de Deus, né? Enfim, Isaías sabia que ele tinha que permanecer buscando a face de Deus. E se ele tinha que mudar alguma coisa, ele ia mudar, mas ele ia continuar buscando a face de Deus. Continua aí que a gente tem que terminar. Tem. Vai terminar. E o que Né? testifica essa palavra está em João 14, no verso 15. Eu vou ler para ser mais rápido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Só essa palavra cai por terra toda o, o discurso que é dito da me ama do jeito que eu sou. É, pois é. Se você o ama, você vai guardar os mandamentos, você vai negar a sua carne, você vai abandonar as práticas que sabe que não o agrada. Você pode até abrir mão, abdicar de ter um relacionamento, de ter relações sexuais, porque você sabe que não agrada a Deus. Aquela prática não é. Então, não é problema realmente ser homossexual para o mundo, né? Não é problema, mas se você o ama, você vai negar a sua carne, as suas inclinações, os seus desejos, para se manter santo. E também a gente vê em Mateus, Mateus 5, ele fala, é, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres
de espíritos neutros. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que eu quero dizer com essa palavra? Que se a pessoa negar a sua carne, ele vai ser bem-aventurado. Esse momento de negação vai ser importante para a salvação dele. E se a salvação é mais importante do que os seus desejos, se você realmente ama Jesus, vale a pena. Você será bem-aventurado. Isso é lindo. E aí, respondendo a essa moça, a gente vê que Deus realmente não rejeita. Mas ele tem uma promessa quando ele diz que vale a pena abdicar, vale a pena negar o seu eu e o segui-lo e guardar os seus mandamentos, que ele será bem-aventurado. E vale mais a felicidade que vem de Deus do que aquele vão momento de prazer. Então, glória a Deus por não ser homossexual, porque deve ser difícil. Vamos lá. A gente está no. Diga, 18. e eis que aqui o rosto da casa de Jacó, e eis que ele aguardarei, e ele guardarei. 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. E ele coloca totalmente à disposição de Deus a sua casa, a sua família, os filhos que me deu, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que quê? Jureiam. Churreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? Poxa, quando disserem, né? Consulta os espíritos, consulta o que já morreu, tiver muito isso, né? Principalmente no povo espírita. O espírito da avó, o espírito da sua mãe, o espírito do seu irmão, vinha aqui te dar uma palavra. Você vê que lindo, cai totalmente por terra esse argumento deles. E você vê que não é espírito familiar, é demônio mesmo. Esse povo está enganado. Que tem espíritos familiares e os adivinhos, né? Esse povo que lê mão, lê as estrelas, não sei o quê. Você vê que isso tudo é balela, mas que se a pessoa se prontifica a consultar essas coisas, não pode consultar Deus? Porventura não consultará o povo a seu Deus, que é o povo dele, a favor dos vivos consultará-se aos mortos? Em favor dos vivos, mas você está vivo, você acha que os mortos vão fazer alguma coisa para você de bom? Os espíritos estão lá no inferno, ardendo em fogo, querendo levar mais um, porque quem está. É incrível. Eu vou abrir esse assunto, mas vai ser rápido. Que ninguém gosta de beber só. O povo que sempre chama alguém. Esses sindicatos de cachaceiro nunca tem um só. Sempre tem uma galera ali. Você vê que o mal, ele tá lá e ele quer levar mais um. Que tá no inferno, não está satisfeito que você vai ser salvo, quer te levar também. E consultará seus mortos, Deus perguntando, 20. A lei, a lei e é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A gente tem a lei, né? Os testemunhos, que é a parte do segundo, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. A gente tem uns testemunhos de Paulo, de Mateus, essa galera que andou com Jesus, a lei os testemunhos, e se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Eu assisti um vídeo, pena que não dá para mostrar a vocês, de que o cara foi chamado para um centro, né, de espírito, e que o, o, o tio dele, alguém assim, estava lá e queria passar uma mensagem. Aí o pastor mandou ele falar assim, ó, pergunte ao espírito se Deus é o Senhor, alguma coisa assim. E, e quando o espírito foi falar, o cavalo, né, que eles chamam, caiu. Porque esses espíritos não podem
testificar que Deus, que Jesus é o Senhor, que caso eles fizessem isso, eles seriam de Deus, mas como eles não são de Deus, eles não podem falar. Depois eu mando esse link para vocês. A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, eles são das trevas. 21. E passarão pela terra e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Esse povo que rejeitou a Deus, que rejeitou a Jesus, a água viva, eles passarão pela terra duramente oprimidos pelas mãos do inimigo. E famintos, famintos da palavra de Deus. Acredito que a palavra é alimento para a alma. Então, se você não tem o Espírito Santo, você sempre vai estar faminto e procurando saciar essa fome, que é esse vazio na alma que todo mundo sente com drogas, com prazeres momentâneos. E será que, tendo fome e endurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E eles estão servindo ao inimigo, né? E eles continuarão sentindo fome. Se você tiver uma interpretação diferente, fala, Bíblia. E endurecendo o coração para Deus, se voltando para o inimigo, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, achando que Deus é o culpado desse sofrimento deles. Ah, o povo fala muito, né? Mas se Deus existe, por que existe fome no mundo? Por que existe doença? Não sei o quê. Pererê. Querem acreditar em Deus no sofrimento das suas vidas, e sendo que é apenas fruto, consequências do seu pecado. Então, uma interpretação diferente, né? Termine que eu vou falar algo no final. 22, está terminando, oh, glória, meia-noite. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. Deus está olhando para a terra, né? Eles acreditando nele, todo o seu sofrimento, porque eles não rejeitaram a Deus, rejeitaram a água viva. E olhando para a terra, eis que haverá angústia. E olhando para a terra, Deus vê, né? Que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. E a gente vê muito isso, as pessoas tendo crise de ansiedade, né? Passando do pânico, não sei o quê. Eu acredito firmemente que isso é falta de Deus, isso é falta de Jesus. Não tem outra explicação, não é natural, não é normal. Eu já vi pessoas paralisadas, sabe, de não levantar da cama, de não levantar para fazer coisas básicas, sabe? E viver ali parecendo uma múmia, parecendo. Isso não é normal, isso é possessão, não é normal. Aí vai para o médico, tomar remédio, fazer tratamento, mas não resolve porque há esse vazio na alma. Vai falar, Lia. Ai. Então, só para finalizar, pessoal, não vou nem dar para ninguém falar hoje, tá? Porque extravasou o horário em meia hora. Então, a gente percebe ele concluindo a sua fala, mostrando que todo mundo vai pagar o preço e mostrando o porquê deles estarem pagando o preço. Justamente porque eles estavam consultando os mortos, feiticeiros, magos. Esse chiureio e murmúrio, já viram quando o demônio manifesta? Fica pronto, né? Gente, é uma coisa que nós estamos vendo na atualidade e o Espírito Santo falou com Isaías há mais de 3.000 anos atrás. Você vê como esse negócio é muito antigo, as artimanhas de Satanás não tem nada de novo. O que muda são as gerações, né? A cada 100 anos é um povo totalmente novo. Então, um povo totalmente virgem, que pode ser contaminado mais uma vez. Se, por exemplo, nós tivéssemos uma vida mais longeva, 400, 500, 600 anos, a gente aprenderia e conseguiria repassar isso para outras gerações. Mas 100 anos é pouco, 100 anos tudo é esquecido, tudo é perdido, por isso Satanás consegue
novamente enganar as pessoas, e novamente engana as pessoas. Isso vem de lá de trás. E não é desse tempo de Isaías, é de antes ainda, tá? Então ele vai apontando por que que essas pessoas vão pagar um preço tão alto, porque eles estão buscando Satanás como uma fonte de vida, como uma referência para o que eles têm de fazer, o que eles não têm de fazer na vida deles, e abandonando a Deus. E ele chega e fala: a lei é o testemunho. Então, em vez de vocês buscarem isso, se voltem para a lei, se voltem para o Pentateuco e o testemunho, se voltem para os juízes, se voltem para os profetas. Leiam a palavra de Deus, guardem aquilo que vocês ouviram e vocês vão ter uma direção que vem de mim. Mas vocês estão procurando as coisas que vêm dos outros, vocês vão ser quebrados. Na melhor das hipóteses, quebrantados. Porque se quebrantar, ainda dá para refazer. Mas se for quebrado, esquece. Como é que ele fala no finalzinho aqui? Serão lançados à escuridão, ou na sua versão, às trevas. Acabou, é inferno. Não tem o que discutir. Tá certo? Então, você vê que Deus está deixando tudo muito bem explicadinho, muito esmiuçado, usando os exemplos mais detalhados que ele pode, mostrando, falando sobre feitiçaria, falando que essas pessoas pararam de ler a palavra, falando que essas pessoas desistiram da lei, dos profetas, dos testemunhos. Elas não estão buscando o conhecimento das coisas de Deus, estão buscando as coisas do mundo. Ó, véi, é indignante. Um Jessé Aguiar da vida, nasceu num berço evangélico, conhece a Bíblia, talvez, de capa a capa, ou pelo menos deveria, porque ele teve tempo suficiente para ler pelo menos a maior parte da Bíblia. A maioria de nós aqui não nasceu em berço evangélico. A gente caiu em Jesus com o passar do tempo. Então, a gente diria aí que tem a fase da infância, da adolescência e da juventude perdida. Depois que a gente entra na fase adulta, é que a gente começa a conhecer Jesus. Então, nós temos muito tempo perdido. Essa galera nasceu no berço evangélico, cresceu, aprendeu de criancinha o que era certo, o que era errado, e consegue se perder, e consegue olhar para a palavra de Deus e dizer: não, está errada, quem está certo sou eu. Ah, velho, é indignante. Mas, enfim, vamos parar por aqui. A palavra de Deus é suprema, é soberana para todas as nossas questões, é o nosso código de vida, é o nosso guia espiritual e é aquilo que vai nos levar à salvação, vai nos aproximar de Deus e vai nos tornar mais fortes e ousados na nossa fé. Conhecimento da palavra de Deus. Se não houver isso, meu irmão, serão lançados na escuridão ou nas trevas. Tá bom? Isis, indica aí alguém para fazer a oração e vamos concluir. Para quem está vendo esse vídeo, lê a Bíblia. A palavra já está falando, lê a Bíblia. Melhor. Eu estou entre dúvida entre Dona Cida e Adriana. Quero uma oração forte. Uma oração Oração forte, forte. não é a Adriana, a Adriana já foi. Então tem que ser Dona Cida mesmo. Dona Cida, por favor, Dona Cida. Vai pedir mesmo. Vamos lá. Meu Deus e meu eterno Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Deus, temendo e tremendo, meu Pai, a tua palavra. O Senhor sempre exortando os teus filhos, meu Deus. Cada dia mais, meu Pai, a tua palavra é presente, como a tua serva falou. É sempre presente, porque o Senhor diz: eu sou o quê? Eu sou tudo de bom, e sou tudo que vai acontecer. E quando eu falo mesmo e acabou. O Senhor fala a tua palavra e nem um ponto e nem uma vírgula ficará de fora, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor não volta atrás em nenhuma palavra. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que cada dia que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê temor, meu Pai, porque o Senhor é Deus. E cada dia, meu Pai, que o Senhor acrescente cada mais na gente, meu Deus, a tua sabedoria.
Pai, eu te peço que o Senhor vá em cada familiar da gente, meu Pai, e tenta, meu Pai, convencer, tirar as algemas, meu Pai, dos braços, das pernas, dos olhos, meu Pai, os outeiros, meu Deus. Envia anjo, meu Pai, na nossa igreja, colocando, meu Pai, cada dia temor nos líderes, meu Pai, nos obreiros, meu Pai, nos evangelistas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, acrescentar cada dia mais. Vai repreendendo, meu Pai, toda a força maligna, meu Deus, que quer, meu Pai, afastar todas as pessoas, meu Pai, que servem o Senhor. Porque o diabo, ele não está de olho nas pessoas que estão lá fora. Eles estão de olho nas pessoas que te servem, meu Deus. Vai repreendendo, meu Pai. E cada dia mais, meu Pai, nos sustenta na tua palavra. Passa com o teu poder, meu Pai, desde já nessa corrente, meu Pai, de sexta-feira, em nome de Jesus, coloca fogo, meu Pai, coloca unção, meu Deus, em cada dia, que o Senhor venha, meu Pai, dar força ao pastor, meu Deus, que agora rege a igreja de Vilas, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, que o Senhor venha dar, meu Pai, discernimento a ele para dar libertação ao teu povo, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, acrescenta cada dia mais, porque isso aqui é uma preciosidade. Esse grupo sacrifício, meu Pai, é bom, maravilhoso. Aqui é uma pérola, meu Pai. Aqueles que faltam, meu Pai, que eles tenham sede de te buscar. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego cada membro do grupo sacrifício, meu Pai. E quem não está participando, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, colocar o temor e o tremor deles participarem, meu Deus, por falta de alguma coisa, ou a internet, ou falta de tempo, ou cansaço, que a gente sabe que é muito, a gente trabalha o dia todo, meu Pai. Tem muitos que tá cansado, eu sei, meu Pai, mas quando a gente está cansado e vem para a tua presença, o cansaço, meu Pai, some. É porque o Senhor é a força que renova cada dia a nossa vida, meu Deus. Eu entrego cada um desse povo nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito, que é Santo, que é o teu Espírito, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ô, Glória! Amém, povo lindo. Então, quinta-feira a gente se reencontra. Deus abençoe a todas. Bom descanso.